As luzes fluorescentes acima da lanchonete zumbiam com aquele zumbido persistente e enlouquecedor que se tornara a trilha sonora do meu cansaço. Eu podia senti-lo nos ossos. O tipo de cansaço que o sono não conseguia curar. O tipo que se instalava na medula depois de muitos turnos duplos e muitas contas por pagar na bancada da cozinha. Os meus pés doíam nos tênis baratos que eu tinha comprado na loja de descontos há 3 meses. As solas já estavam gastas devido à umidade perpétua do chão da cozinha. A mesa séria precisa de mais bebidas, querida. A voz de Marg cortou a minha névoa, áspera e impaciente como um cigarro. Acenei com a cabeça, pegando na cafeteira com as mãos que há muito tinham deixado de sentir o calor do vidro. A lanchonete cheirava como sempre. Café queimado, bacon a fritar e algo vagamente antisséptico que nunca conseguia mascarar o cheiro subjacente de gordura que se tinha infiltrado em todos os cantos ao longo de décadas. O chão xadrez preto e branco estava riscado e rachado, e os bancos de vinil vermelho tinham fendas que tínhamos tapado com fita adesiva que nunca combinava bem. Esta era a minha vida. Esta cafetaria de esquina num bairro por onde as pessoas decentes passavam com as portas trancadas. Eu tinha 23 anos e era invisível. Apenas mais um rosto por trás de um avental manchado. Mais um corpo movendo-se pelos movimentos da sobrevivência. Dirigi-me à mesa 7. A cafeteira pesava na minha mão. Quando a campainha acima da porta tocou, não olhei imediatamente. Por que eu faria? Era apenas mais um cliente, mais um pedido, mais uma gorjeta de $1, se tivesse sorte. Mas a cafetaria ficou em silêncio. Não completamente. A cozinha ainda chiava e fazia barulho. A velha jukebox ainda tocava alguma canção de amor esquecida dos anos 50, mas havia uma mudança no ar. Uma respiração coletiva que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Olhei para cima e foi então que o vi. Ele estava parado na porta como se fosse dono não apenas da cafetaria, mas de todo o quarteirão, talvez de toda a cidade. O sol do final da tarde incidia através das janelas sujas atrás dele, envolvendo-o numa auréola dourada que parecia absurdamente deslocada no nosso estabelecimento sombrio. Ele usava um fato, não do tipo que se compra numa loja, mas do tipo que custa mais do que eu ganho em 6 meses. Cinza carvão, perfeitamente ajustado, com uma camisa branca impecável aberta no colarinho. Sem gravata. Mesmo nos gestos casuais, havia algo deliberadamente perigoso nele. Mas foi o seu rosto que me deixou paralisado. Queixo afilado, cabelo escuro penteado para trás, um rosto que parecia esculpido em mármore. E os olhos. Meu Deus, aqueles olhos tão escuros que eram quase pretos. Ele examinava a sala com um tipo de atenção que indicava que estava a catalogar saídas, ameaças, pontos fracos. Ele não estava sozinho. 2 homens ladeavam-no, mais largos, mais duros, com as mãos repousando ao lado do corpo de uma forma que sugeria que estavam prontos para agarrar algo a qualquer momento. Ele movia-se pela cafetaria como um predador num galinheiro, e percebi que estava a olhar fixamente. O calor inundou as minhas bochechas e olhei para baixo, concentrando-me na cafeteira nas minhas mãos. A forma como o líquido escuro balançava contra as laterais. Emma! A voz de Marge estava tensa. Atenção, vai anotar o pedido deles. Levantei a cabeça rapidamente. O quê? Mesa 3, vai! A mesa 3 era onde ele se sentara, deslizando para o banco com uma graciosidade que parecia impossível para alguém tão claramente perigoso. Os seus homens permaneceram de pé, posicionados perto da porta e da saída dos fundos, sem se sentarem, sem relaxarem, observando. As minhas mãos tremiam quando coloquei a cafeteira na mesa e peguei o meu bloco de pedidos. Eu podia sentir todos os olhos do restaurante em mim enquanto me aproximava, meus tênis rangendo no chão. De perto, ele era ainda mais devastador. Havia um perfume ao seu redor, colônia cara, algo amadeirado e escuro com um toque sutil de fumo. Envolvia-me como uma mão invisível. O que posso servir? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, pouco acima de um sussurro. Ele não olhou para o menu. Em vez disso, aqueles olhos incrivelmente escuros fixaram-se em mim, estudando o meu rosto com uma intensidade que me fez querer recuar. Havia algo quase cirúrgico no seu olhar, como se ele estivesse a dissecar-me, catalogando cada detalhe. Café, puro. A sua voz era baixa, suave como uísque envelhecido, com um sotaque que não consegui identificar. Talvez italiano,
ou algo mais mediterrâneo. Acenei com a cabeça, virando-me para sair, grata pela fuga. Espere. Congelei. Voltei-me lentamente. Ele ainda estava a observar-me, com a cabeça ligeiramente inclinada. E notei pela primeira vez uma fina cicatriz ao longo do queixo, quase invisível, mas lá estava, uma marca de violência num rosto que, de resto, era perfeito. Qual é o teu nome? Emma. Saiu automaticamente antes que eu pudesse pensar se deveria dizer-lhe. Algo brilhou na sua expressão. Satisfação, talvez, ou reconhecimento. Emma, repetiu ele, como se estivesse a saborear o meu nome. Um nome bonito para uma rapariga bonita que trabalha num lugar como este. Não sabia o que dizer a isso. Já me tinham chamado bonita antes, geralmente por clientes bêbados, cujos elogios vinham acompanhados de mãos vagantes, mas a forma como ele o disse parecia diferente. Não era lascivo, mas sim avaliador, como se estivesse a afirmar um facto que lhe desagradava por razões que eu não conseguia compreender. Vou buscar o seu café, consegui dizer, recuando. Na cozinha, encostei-me ao balcão, com o coração a bater forte contra as costelas. Marge apareceu ao meu lado, com o rosto marcado por rugas e algo que parecia medo. Sabes quem é aquele? Perguntou ela, com a voz quase inaudível por causa do barulho da frigideira. Abanei a cabeça. É Dante Moretti, disse ela, como se o nome significasse algo, como se isso me fizesse entender a tensão repentina na sala. Quando continuei a olhar para ela sem entender, ela agarrou o meu braço, os dedos cravando-se na minha pele. Ele é dono de metade desta cidade, Emma. A metade má. A metade que os policiais fingem que não existe porque têm demasiado medo ou são demasiado corruptos para fazer alguma coisa a respeito. A minha boca ficou seca. Ele é da máfia, um senhor do crime, ou o que quer que queiras chamar. Ele nunca vem a lugares como este. Ele tem pessoas para isso. Os seus olhos se voltaram para a porta, para os dois homens que ainda estavam de guarda. Então, o facto de ele estar aqui significa alguma coisa. Provavelmente algo ruim. Servi o café com as mãos trêmulas, observando o líquido escuro espirrar na caneca de cerâmica branca. O meu reflexo me encarava da superfície. Rosto pálido, olheiras sob os olhos verdes, cabelo loiro preso num rabo de cavalo desarrumado. Nada de especial, nada que interessasse a um homem como Dante Moretti. Quando levei o café para a mesa dele, ele estava ao telefone, falando rapidamente em italiano. Eu captei fragmentos, palavras que não entendi, mas que soavam como ordens, como comandos que seriam obedecidos sem questionamentos. Ele terminou a ligação quando me aproximei, colocando o telefone no bolso do casaco com um gesto suave. Obrigado, Emma. Ele envolveu as mãos à volta da caneca, mas não bebeu. Apenas observou-me por cima da borda. Há quanto tempo trabalhas aqui? Parecia uma armadilha, como se cada palavra pudesse ser a errada. 2 anos. 2 anos. Ele pareceu ponderar isso. E antes disso, num restaurante diferente, numa parte diferente da cidade. Mudei o meu peso, desconfortável sob o seu olhar atento. Há mais alguma coisa que eu possa trazer para ti? Senta-te e estaciona. Eu? O quê? Sente-se, ele repetiu, apontando para a cadeira à sua frente. Não era um pedido. Não posso. Estou a trabalhar. Um dos seus homens aproximou-se e Dante levantou ligeiramente a mão. Um gesto tão pequeno que era quase imperceptível. Mas o homem parou imediatamente. A demonstração de poder era subtil, mas inconfundível. Estou a pedir gentilmente, Emma. A sua voz continuava agradável, mas havia uma firmeza por baixo. Senta-te. As minhas pernas moveram-se antes que o meu cérebro pudesse acompanhar, deslizando para o banco à sua frente. O vinil estava rachado debaixo de mim, com um enchimento a aparecer em alguns pontos. Ele parecia tão deslocado naquela cafetaria surrada, como um diamante numa pilha de vidros partidos. Sabes por que estou aqui? Perguntou ele. Não, a minha voz era quase um sussurro. Ele sorriu então e isso transformou o seu rosto, não o tornando mais gentil, mas de alguma forma mais perigoso, como um lobo mostrando os dentes. Gosto de mulheres honestas, por isso serei honesto contigo. Venho aqui às vezes, não para dentro. Os meus homens geralmente tratam disso, mas vi-te através da janela. O meu sangue gelou. Ele estava a observar-me. Há quanto tempo? És diferente das outras, continuou ele, batendo os dedos num ritmo lento sobre a mesa. Moves-te como alguém que desistiu,
mas continua mesmo assim. Tens olheiras que me dizem que trabalhas demasiado por muito pouco. E tens uma bondade no rosto que este bairro ainda não conseguiu tirar de ti. Isso interessa-me. Não compreendo. E não compreendia mesmo. Aquilo parecia surreal, como se eu tivesse entrado na vida de outra pessoa. Não precisas de compreender. Ainda não. Ele inclinou-se para a frente e senti outra onda daquele perfume inebriante. Fumo, cedro e algo mais sombrio. Mas quero que saibas uma coisa, Emma. A partir deste momento, estás sob a minha proteção. Ninguém te toca, ninguém te ameaça. Tu és minha para proteger. A possessividade nessa última afirmação deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, algo quente e perigoso se espalhou no meu peito. Algo que parecia desconfortavelmente como alívio. Como se, pela primeira vez em anos, alguém me visse. Me visse realmente. Não preciso de proteção, eu disse. Mas, mesmo aos meus próprios ouvidos, sou fraco. O seu sorriso se ampliou. Todos precisam de proteção, Picolola. Alguns só ainda não sabem disso. A campainha acima da porta tocou novamente e ouvi passos. Pesados, deliberados. A expressão de Dante não mudou, mas algo mudou na sua postura, a atenção percorrendo o seu corpo. Os seus homens moveram-se, posicionando-se, e percebi com um horror crescente que algo estava errado. Virei-me para olhar para a porta e fiquei sem fôlego. 3 homens estavam ali, e ao contrário do perigo controlado e refinado de Dante, o deles era cru e óbvio. Um tinha uma arma mal escondida sob o casaco. Outro tinha o tipo de rosto que se vê em pesadelos, cicatrizado e cruel, com olhos que não demonstravam calor humano. Nenhuma humanidade. Ora, ora, disse o cicatrizado com uma voz rouca. Dante Moretti sentado num lixo como este. Como os poderosos caíram. Dante tomou um gole do seu café, completamente calmo. George, eu diria que é um prazer, mas ambos sabemos que estaria a mentir. Temos negócios a discutir. Os olhos de George deslizaram para mim e senti-me nu sob o seu olhar. Negócios privados. Então deveria ter ligado para o meu escritório, marcado uma reunião. Dante pousou a caneca com cuidado deliberado. Não conduzo negócios em público. Tu sabes disso. Oh, acho que vais abrir uma exceção. Jorge aproximou-se e agora eu podia sentir o seu cheiro, suor e algo químico, algo que me revirou o estômago, especialmente quando se trata das tuas recentes aquisições no nosso território. Eu não entendia do que eles estavam a falar, mas entendia o perigo. Percebi que a temperatura na sala tinha caído cerca de 20 degrees e que todos, exceto Dante, pareciam prontos para sacar as armas. Emma, disse Dante suavemente, sem olhar para mim. Preciso que vá para a cozinha agora. Mas eu não conseguia me mover. O medo tinha travado os meus músculos, transformado as minhas pernas em pedra. Na verdade, disse George, e o seu sorriso era terrível. Acho que a bonita empregada de mesa deve ficar. Dê-nos alguma garantia de que esta conversa permanecerá civilizada. Foi aí que cometi o meu erro. Foi aí que abri a boca e tentei ser corajosa. Tentei ser algo além de invisível pela primeira vez na minha vida. Finja que é uma piada, eu disse com a voz trêmula, mas alta o suficiente para ser ouvida. Eu queria desviar a atenção, quebrar a tensão, tornar tudo menos real. Um atirador no telhado ou algo assim. Isso é apenas uma cena de filme, certo? Todos estão a fingir. As palavras morreram na minha garganta quando vi a expressão de George mudar. Quando vi a mandíbula de Dante apertar-se, as mãos dos seus homens moverem-se em direção às armas. E então ouvi aquele som que assombraria os meus pesadelos por anos a fio, um estalo agudo vindo de algum lugar lá fora, seguido pela explosão de vidro, quando a janela da frente da lanchonete se estilhaçou em 1000 pedaços brilhantes. Alguém gritou. Talvez tenha sido eu. Dante moveu-se mais rápido do que eu imaginava ser possível, lançando-se sobre a mesa e puxando-me para baixo quando outro tiro soou. Este se alojou na parede onde minha cabeça estava segundos antes. Eu estava no chão, pressionada contra os azulejos rachados, e Dante estava acima de mim, seu corpo cobrindo o meu completamente, seu peso sólido e real, e a única coisa entre mim e o inferno que acabara de se instalar na lanchonete. Não se mexa, ele sussurrou no meu ouvido, a sua voz ainda incrivelmente calma. Não faça barulho. Mas eu estava a tremer, tremendo tanto que achei que fosse desmoronar.
E tudo o que conseguia pensar era que tinha sido eu quem causara isso. Eu tinha dito as palavras atirador no telhado. E de alguma forma, impossivelmente, eu tinha tornado isso realidade. O mundo tinha se reduzido ao som do meu próprio batimento cardíaco trovejando nos meus ouvidos e ao peso do corpo de Dante Moretti a proteger o meu. Eu podia sentir cada lugar onde nos tocávamos. O peito dele contra as minhas costas, o braço dele envolvendo a minha cintura, a respiração quente dele no meu pescoço. O chão estava frio e arenoso sob a minha bochecha. E em algum lugar no caos, eu mordei o lábio com força suficiente para sentir o gosto de ferro. Tiros foram disparados, não de fora agora, mas de dentro da lanchonete. Os homens de Dante sacaram as armas, revidando em direção à janela quebrada. O som era ensurdecedor no espaço fechado. Cada tiro era como um golpe físico. Eu fechei os olhos com força, tentando me tornar menor, tentando desaparecer. Fique abaixada, Dante ordenou, sua voz cortando o barulho. Então ele se moveu, rolando para fora de mim com graça fluida. Sua própria arma, uma elegante pistola preta que eu nem tinha visto ele sacar, agora estava em sua mão. Eu o observei com um horror paralisante enquanto ele se agachava, seu corpo posicionado entre mim e a janela. Ele atirou 2 vezes, tiros precisos que quebraram o que restava do vidro. E então houve silêncio. Um silêncio terrível que era de alguma forma pior do que os tiros. Livre! Gritou um dos seus homens. George! Perguntou Dante com voz fria. Saiu pelos fundos assim que os tiros começaram. Dante praguejou em italiano, uma série de palavras que não precisavam de tradução. Então ele estava ao meu lado novamente, guardando a arma no coldre e me puxando para cima com uma gentileza surpreendente. As suas mãos seguraram o meu rosto, forçando-me a olhar para ele. Estás ferida? Olha para mim, Emma. Estás ferida? Abanei a cabeça, incapaz de formar palavras. O meu corpo inteiro tremia. A adrenalina inundava o meu sistema em ondas que me faziam sentir desconectada da realidade. Checker, ordenou ele a um dos seus homens, depois em voz mais alta. Todos os outros estão bem? Marge emergiu de trás do balcão onde se tinha escondido, com o rosto pálido como leite. 2 clientes se amontoavam no canto, com os olhos arregalados de terror. O cozinheiro espreitou da cozinha, uma frigideira ainda agarrada na sua mão carnuda como uma arma. O homem de Dante, alto, com olhos bondosos que pareciam destoar do seu rosto severo, examinou-me rapidamente, com profissionalismo. Ela está bem, chefe. Não foi atingida. Só está em choque. Mas Dante não estava a olhar para o seu homem. Ele estava a olhar para mim e havia algo na sua expressão que eu não conseguia decifrar. Fúria e algo mais. Algo que parecia quase medo. O que disseste? Ele começou a falar baixo e perigoso sobre o atirador. Como soubeste? Eu não soube. A minha voz falhou. Eu estava a tentar fazer uma piada para quebrar a tensão. Eu não sabia que havia realmente as palavras se dissolveram num soluço. Eu não consegui me conter. A sua expressão mudou. A compreensão inundou as suas feições. Mérida, tu não sabias. Não podias saber. Mas vi o cálculo nos seus olhos. A forma como ele me reavaliava, tentando determinar se eu era uma ameaça, uma vítima ou algo completamente diferente. O seu telemóvel tocou. O som estridente após a violência. Ele atendeu sem tirar os olhos de mim. O quê? Uma pausa. Quando? Quantos? Entendido. Vou levar alguém comigo. Preparem a ala leste. Ele terminou a chamada e guardou o telefone no casaco, que agora notei ter um rasgo no ombro, uma névoa que passou a centímetros da sua pele. Vais comigo, disse ele. Não era uma pergunta. O quê? Não, não posso. Tenho de trabalhar. Tenho de ir, Emma. As suas mãos ainda estavam nos meus braços, a segurar-me. O George veio aqui por uma razão. Ele sabia que eu estava aqui, o que significa que alguém lhe contou. Alguém tem me vigiado, o que significa que tem vigiado todas as pessoas com quem interajo. Falaste comigo, sentaste-te comigo. Isso faz de ti um alvo. O peso dessas palavras assentou sobre mim como um cobertor sufocante. Mas eu não fiz nada. Não sou ninguém. Não eras ninguém. Ele corrigiu. Algo sombrio e possessivo cintilava nos seus olhos. Agora já não. Marelo, vai buscar o carro. Tony, limpa isto. Faz com que desapareça. Espera. Tentei afastar-me, mas o seu aperto apertou.
Não era doloroso, mas era inabalável. Não posso simplesmente ir embora. Tenho um apartamento. Tenho... O que tens, Emma? A sua voz agora era gentil, quase piedosa. Um apartamento de um quarto com grades nas janelas. Um senhorio que não conserta o aquecimento. Colegas de quarto que roubam a tua comida. Diga que estou errado. Eu não podia, porque ele não estava errado. De alguma forma, ele sabia, de alguma forma, viu a realidade patética da minha vida com alguns olhares. Meu irmão, sussurrei. Tenho um irmão. Ele está na prisão juvenil por mais 3 meses. Eu envio dinheiro para ele. Visito-o todas as semanas. Não posso simplesmente... Algo mudou na expressão de Dante. Qual é o nome dele? Tyler. Tyler Brooks. Ele tem 16 anos. Cometeu um erro. Foi apanhado com as pessoas erradas. Eu sei quem ele é. O maxilar de Dante apertou-se. Ele foi apanhado numa das rusgas do território do George. Um pequeno furto, certo? Acenei com a cabeça, com lágrimas a arderem-me nos olhos. Se vieres comigo, vou transferi-lo para uma instituição melhor, com segurança mínima, melhor comida, melhores programas educativos. E quando ele sair, vou garantir que ele tenha oportunidades que não envolvam acabar morto ou de volta à prisão. Parecia um pacto com o diabo. E talvez fosse. Mas que escolha eu tinha? Ficar aqui, tornar-me um alvo para homens como o George, colocar o Tyler em risco, ou ir com o Dante? Aceitar a proteção dele e talvez, apenas talvez, dar ao meu irmão uma chance de ter uma vida real. Ok, sussurrei. O seu sorriso era triunfante, possessivo. Boa menina. O carro era exatamente o que eu esperava. Um SUV preto com vidros escuros que eu não conseguia ver o interior até Marelo abrir a porta. O interior cheirava a couro e a mesma colônia amadeirada que Dante usava. Ele guiou-me para o banco de trás com uma mão nas minhas costas e depois sentou-se ao meu lado. Marelo assumiu o lugar do motorista e Tony, aquele com olhos gentis, sentou-se no banco do passageiro, virando-se para observar a estrada atrás de nós. Saímos da lanchonete e eu observei pela janela, enquanto a minha antiga vida ficava para trás. Sirenes de polícia soavam no ar, aproximando-se cada vez mais. Mas viramos numa rua lateral, afastando-nos do caos com facilidade. Para onde vamos? Perguntei. Para um lugar seguro. Dante estava a enviar mensagens no telemóvel, os dedos movendo-se com rapidez e precisão. Para minha casa. Casa? A palavra soava estranha na minha língua. Eu não tinha uma casa desde que meus pais morreram, há 3 anos. Apenas uma série de apartamentos baratos e quartos ainda mais baratos, lugares para dormir, mas nunca para viver. Conduzimos por quase 1 hora, deixando para trás a decadência industrial do meu bairro e subindo as colinas onde a cidade dava lugar a propriedades escondidas atrás de muros altos e portões de ferro. O sol estava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo que pareciam bonitos demais para um dia que incluiu tiros e sangue. Finalmente viramos para uma estrada particular, aproximando-nos de portões que se abriram automaticamente quando nos aproximamos. Além deles, estendia-se uma entrada de automóveis ladeada por carvalhos antigos, cujos ramos formavam um dossel acima de nós, e no final dessa entrada estava uma casa. Não, uma mansão que me tirou o fôlego. Era moderna e clássica ao mesmo tempo, com linhas limpas e pedra quente, com janelas enormes que brilhavam com uma luz dourada. Jardins bem cuidados estendiam-se de ambos os lados, e eu podia ver o brilho de uma piscina nos fundos, iluminada por baixo. É aqui que você mora? As palavras saíram mais baixas do que eu pretendia. Um dos lugares. Dante ajudou-me a sair do carro, a sua mão quente e firme na minha. Tenho outros, mas este é o mais seguro, o mais protegido. Como que para provar o seu argumento, reparei nas câmaras posicionadas discretamente ao longo da linha do telhado, na presença subtil de homens armados a patrulhar o terreno. Isto não era apenas uma casa, era uma fortaleza. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. Pisos de mármore e tetos altos com obras de arte nas paredes que provavelmente custariam mais do que eu ganharia em toda a minha vida. Uma mulher apareceu de algum lugar nas profundezas da casa, mais velha, com cabelos grisalhos presos num coque elegante e olhos gentis que me avaliaram rapidamente. Senhora Chain, esta é a Emma, disse Dante. Ela ficará na ala leste. Ela precisa de roupas, produtos de higiene pessoal. Tudo o que precisar.
Cuide disso. Claro, Sr. Moretti. A voz da Sra. Chen era calorosa, com um sotaque asiático, talvez chinês ou coreano. Ela sorriu para mim. Venha, querida, vamos acomodá-la. Seguia por uma escadaria ampla, profundamente consciente do meu uniforme sujo e dos meus tênis gastos no chão imaculado. Ela conduziu-me por um corredor com portas fechadas, parando finalmente numa perto do fim. Este será o seu quarto, disse ela, abrindo a porta para revelar um espaço maior do que todo o meu apartamento. Uma cama king size dominava o centro, coberta por lençóis brancos que pareciam incrivelmente macios. Portas francesas se abriam para uma varanda com vista para os jardins, uma área de estar com cadeiras luxuosas ocupava um canto, e eu podia ver um banheiro no local através de outra porta. Não entendo, eu disse. Por que ele me daria tudo isso? A expressão da Sra. Chen era compreensiva, quase triste. O Sr. Moretti é um homem complicado, mas quando decide que alguém está sob sua proteção, ele leva isso muito a sério. Você está segura aqui, senhorita Emma. Aconteça o que acontecer, você está segura. Mas eu não me sentia segura. Sentia como se tivesse entrado numa gaiola dourada. Bonita e confortável, mas ainda assim uma gaiola. Fiquei debaixo do chuveiro durante o que pareceram horas, deixando que a água tão quente que beirou a dor lavasse a sujidade e o medo do dia. A casa de banho era maior do que o meu antigo quarto, toda em mármore e acessórios dourados, com toalhas tão macias que pareciam nuvens. Alguém, provavelmente a Sra. Chen, tinha colocado roupas na cama enquanto eu tomava banho. Jeans de grife que me serviam perfeitamente, um suéter de cachemira macio em verde escuro e roupas íntimas que ainda tinham as etiquetas. Vesti-me lentamente, observando-me no espelho de corpo inteiro. Eu parecia diferente de alguma forma, mais limpa, sim, mas também mais substancial, como se finalmente estivesse ganhando foco depois de anos sendo um fantasma. Uma batida na porta me fez pular. Entre! Dante entrou e percebi que era a primeira vez que o via desde que chegamos. Ele também tinha mudado. O fato rasgado tinha desaparecido, substituído por calças escuras e uma camisa preta com as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos e marcados com o que pareciam ser cicatrizes antigas. O cabelo estava úmido, como se também tivesse tomado banho, e sem a armadura do seu fato formal, parecia quase humano. Quase. Como te sentes? Perguntou ele, confuso, assustado, como se eu estivesse na vida de outra pessoa. Ele avançou para dentro da sala, a sua presença preenchendo o espaço de uma forma que o fez parecer subitamente menor. Agora estás na vida de outra pessoa. A tua antiga vida acabou. Não podes voltar àquela cafetaria, àquele apartamento. O George conhece o teu rosto agora. E homens como ele não esquecem. Então, o que devo fazer? Apenas viver aqui? Tornar-me o quê? Teu prisioneiro? Teu convidado? Mas havia firmeza na sua voz sob a minha proteção. Por quê? Exigi, surpreendendo-me com a força da minha pergunta. Por que eu? Não me conheces. Não sou nada para ti. Ele diminuiu a distância entre nós com 2 passos e, de repente, estava a poucos centímetros de mim, com os olhos fixos nos meus. Achas que não te conheço? Observei-te durante 3 meses, Emma. Sei que dás metade das tuas gorjetas ao sem-abrigo que dorme no beco atrás da cafetaria. Sei que fazes turnos duplos todas as terças e quintas-feiras para poder visitar o teu irmão às quartas-feiras. Sei que não compras sapatos novos há 6 meses, porque cada dólar extra vai para a conta dele na cantina. Fiquei sem fôlego. Tens me perseguido. Tenho te protegido. A mão dele subiu, segurando a minha bochecha com uma gentileza que contradizia a intensidade dos seus olhos. Desde o momento em que te vi pela primeira vez, algo em mim reconheceu algo em ti. És boa num mundo que tenta destruir as coisas boas. És forte, mesmo que a vida tenha tentado quebrar-te. E és minha, Picolola. Só que ainda não sabias disso. A possessividade deveria ter me aterrorizado. Deveria ter me feito fugir. Mas, em vez disso, senti algo quente e perigoso a desdobrar-se no meu peito. Uma fome que nunca tinha reconhecido. Uma necessidade de ser vista, de ser reivindicada, de ser importante para alguém. Não entendo nada disso, sussurrei. Não precisas de entender. Ainda não. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto, e eu me vi inclinando-me para o toque.
apesar de todos os meus instintos gritarem que isso era perigoso, que ele era perigoso. Mas vais entender, e quando entenderes, vais compreender porque nunca poderei deixar-te ir. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele vibrou. Ele o tirou do bolso, olhou para a tela e sua expressão ficou sombria. "O que é?" perguntei. "O George fez a sua jogada. Ele tomou 3 dos meus armazéns no Distrito Sul. Ele está a declarar guerra por causa de hoje. Por minha causa." "Não, Picolola. Hoje foi apenas a desculpa. Isto vem acontecendo há meses." Ele digitou algo rapidamente e guardou o telemóvel no bolso. "Mas você estava certa sobre uma coisa. Havia um atirador no telhado. Encontramos a posição dele depois de teres saído. Ele não era muito bom, graças a Deus. Mas o fato de o George ter tido a coragem de tentar algo tão público significa que ele está mais desesperado do que eu pensava." "Então, o que acontece agora?" O seu sorriso era frio, predatório. "Agora vou lembrar a todos na cidade por que é que temem o nome Moretti. E tu, Emma, fica aqui, onde estás segura, onde eu sei exatamente onde estás." Ele dirigiu-se para a porta e o pânico tomou conta de mim. "Espera, vais embora? Vais simplesmente deixar-me aqui?" Ele parou, olhou para trás e algo na sua expressão suavizou-se. "Tenho de tratar disto, mas voltarei. E Emma, não tentes sair. Pela tua própria segurança, não tentes sair." Então ele foi-se embora e eu fiquei sozinha na minha bela gaiola, a pensar como a minha vida tinha mudado tão completamente no espaço de um único dia. Fui até as portas francesas e saí para a varanda. O ar noturno estava fresco contra a minha pele, trazendo o perfume de jasmim dos jardins abaixo. À distância, eu podia ver as luzes da cidade se espalhando como um manto de estrelas. E em algum lugar entre essas luzes estava a lanchonete, o meu apartamento, a minha antiga vida, uma vida à qual eu nunca poderia voltar. Envolvi os braços à volta de mim, sentindo a suavidade da cachemira contra a minha pele, e perguntei-me se tinha acabado de fazer um acordo que me salvaria ou me condenaria, ou talvez ambos. Os primeiros 3 dias passaram numa estranha névoa onírica. Acordava todas as manhãs em lençóis mais macios do que qualquer outro que já tivesse conhecido. Comia refeições preparadas por um chefe, cuja comida pertencia a revistas, e vagueava pelos vastos salões da mansão de Dante como um fantasma a assombrar o castelo de outra pessoa. A senhora Chen era a minha companheira constante, gentil, mas vigilante, sempre presente com um sorriso gentil e uma desculpa sempre que me aproximava de uma porta que dava para o exterior. Eu não era um prisioneiro, diziam eles, mas também não era livre. Dante voltou na 4ª noite. Eu estava na biblioteca, uma sala que rapidamente se tornou o meu refúgio, com prateleiras do chão ao teto cheias de livros em vários idiomas, quando ouvi vozes no átrio abaixo, vozes no Onifam. Vozes masculinas, tensas e urgentes, falando em italiano rápido que eu não conseguia acompanhar. Então, passos na escada, decididos e rápidos. A porta da biblioteca abriu-se sem bater. E lá estava ele. Parecia exausto, percebi com um sobressalto. O seu fato estava amarrotado, a gravata tinha desaparecido e havia uma dureza nos seus olhos que não existia antes. Mas quando aqueles olhos escuros me encontraram enrolada na poltrona de couro junto à janela, algo na sua expressão suavizou-se. "Ainda estás acordada", disse ele, fechando a porta lá atrás de si. Não conseguia dormir. Larguei o livro que fingia estar a ler. Um thriller sobre espionagem que parecia demasiado próximo da minha realidade atual. Como correu com o George? Ele dirigiu-se ao carrinho de bar no canto e serviu-se de 2 dedos de um líquido âmbar de um decantador de cristal. "Está resolvido." O que isso significa? Ele bebeu o drink de um só gole e serviu outro. Significa que George não será mais um problema. Significa que 3 dos seus tenentes decidiram jurar lealdade a mim. Significa que os armazéns que ele tomou foram recuperados e a mensagem foi enviada. "Não se toca no que é meu." A possessividade na sua voz fez algo apertar no meu peito. "É isso que eu sou? Algo que lhe pertence?" Ele atravessou a sala e ficou diante de mim, e eu tive que esticar o pescoço para olhar para ele. "Você está sob a minha proteção, o que faz de você minha em todos os aspectos que importam. Não sou uma posse", disse eu, surpresa com a firmeza da minha voz. "Sou uma pessoa que tinha uma vida antes de você decidir virar tudo de cabeça para baixo." "Uma vida?" O riso dele foi amargo.
Você chama isso de viver, Emma? Trabalhar até a exaustão por alguns trocados. Comer ramen porque não tem dinheiro para comida de verdade. Andar por ruas perigosas à noite porque não tem dinheiro para um carro. Isso não é viver. É sobreviver. Mal. Pelo menos era minha. Respondi, levantando-me da cadeira para encará-lo. Estávamos a poucos centímetros de distância agora, e eu podia sentir o cheiro de uísque em seu hálito, a fumaça e a colônia de cedro que se tornaram familiares. Pelo menos eu tinha escolhas. Agora estou presa nesta bela prisão. E todos continuam me dizendo que é para o meu próprio bem. Mas ninguém pergunta o que eu quero. E o que você quer? Sua voz baixou para algo grave e perigoso. Você quer voltar para aquela lanchonete? Voltar a evitar clientes apalpadores e a viver com medo de não conseguir pagar a renda. Voltar a ver o teu irmão definhar numa cela enquanto te matas a tentar salvá-lo. Isso não é justo. A vida não é justa, Piccolola. Ele pousou o copo com um clique seco. A vida é brutal e cruel, e mastiga pessoas boas como tu e cóspias. Estou a dar-te algo melhor. Segurança, conforto, um futuro para o teu irmão. Tudo o que peço em troca é que fiques onde eu possa proteger-te. Mas por quanto tempo? A pergunta pairou entre nós como fumo. Quanto tempo ficarei aqui? Uma semana? Um mês? Para sempre? Algo brilhou nos seus olhos, algo que parecia quase culpa, até que seja seguro. E quando será isso? Quando o George estiver morto? Quando todos os teus inimigos estiverem mortos? Homens como tu sempre têm inimigos. Dante, não sou estúpido. Sei o que és, o que fazes. Esta guerra que estás a travar não vai acabar. Haverá sempre outro George, outra ameaça. O que significa que nunca me livrarei deste lugar. De ti. As palavras pareciam atingi-lo como golpes físicos. O maxilar cerrou-se. Um músculo saltou sob a pele. Tens razão, disse ele finalmente, com a voz áspera. Homens como eu têm sempre inimigos. A vida que levo é violenta e perigosa, e não existe paz permanente, mas é exatamente por isso que preciso de ti aqui. Porque lá fora és vulnerável. Aqui estás segura. Segura e sufocada, sussurrei. Ele estendeu a mão e segurou o meu rosto com a mesma gentileza inesperada. É realmente tão terrível assim? Esta casa, estes confortos. A senhora Chen me disse que você tem lido, passado tempo nos jardins, que parece satisfeito. Satisfeito não é feliz, eu disse. Satisfeito é apenas existir. E eu tenho existido toda a minha vida, Dante. Achei que talvez, pela primeira vez, eu pudesse realmente viver. O polegar dele traçou o meu lábio inferior e senti minha respiração parar. Então viva aqui comigo. Deixa-me dar-te tudo o que nunca tiveste. Isso não é viver. Isso é ser mantida. E se eu te pedisse para ficar, não como prisioneira, mas como alguém importante para mim, ele pareceu lutar com as palavras. Algo cintilou na sua expressão, que parecia quase vulnerável. Isso mudaria as coisas? O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Não compreendo. Tu nem sequer me conheces. Sei o suficiente. A outra mão dele subiu, segurando o meu rosto entre as palmas. Sei que és corajosa, mesmo quando estás aterrorizada. Sei que colocas todos os outros antes de ti. Sei que quando as balas voavam, não gritaste nem entraste em pânico. Tentaste proteger os outros com uma piada estúpida sobre atiradores. Sei que num mundo cheio de pessoas que venderiam as suas almas por poder, de alguma forma mantiveste a tua intacta. Isso não me torna especial, eu disse, mas a minha voz estava a tremer agora. Isso torna-te rara, e coisas raras valem a pena proteger. Valem a pena manter por perto. O rosto dele estava tão perto agora que eu podia contar os reflexos dourados nos seus olhos escuros. Podia sentir o calor da sua respiração nos meus lábios. Fica, Emma. Não porque tens que ficar, mas porque queres ficar. Não sei o que quero, admiti. Tudo aconteceu tão rápido. 4 dias atrás, eu estava servindo café e me preocupando com gorjetas. Agora estou numa mansão com um homem que me aterroriza e me fascina na mesma medida. E não consigo dizer se o que estou sentindo é real ou apenas síndrome de Estocolmo. Ele sorriu com isso. Um sorriso verdadeiro. Não aquele predatório que eu tinha visto antes. A síndrome de Estocolmo requer tempo e isolamento. Tu não tiveste nenhum dos dois.
O que estás a sentir, Picolola, é atração. Uma atração perigosa, imprudente, completamente inadequada, mas real mesmo assim. Tu estás muito seguro de ti mesmo. Eu disse, tentando injetar um pouco de aspereza na minha voz e falhando. Tenho certeza do que vejo. A maneira como o teu pulso acelera quando te toco. A maneira como te inclinas para a minha mão, mesmo quando discutes comigo. A maneira como estás a olhar para a minha boca agora. Como se estivesses a imaginar como seria se eu te beijasse. O calor inundou as minhas bochechas. Não estou. Estás sim. A voz dele agora era aveludada, sombria e tentadora. E a verdade é que, Emma, tenho imaginado a mesma coisa desde o momento em que te vi. Desde antes disso, até. Todas as noites eu observava-te através da janela daquela lanchonete. Eu imaginava como seria tocar-te, provar-te, fazer-te minha de todas as maneiras possíveis. Foi por isso que eu lutei por palavras. Isso é loucura. Estás a descrever obsessão. Sim, ele concordou simplesmente. Estou, e não vou pedir desculpas por isso. Quando um homem como eu quer algo, ele toma. Mas tu não és uma coisa, Picolola. És uma pessoa com escolhas. Então, estou a dar-te uma agora. Diz-me para ir embora e eu irei. Diz-me que não queres nada comigo e eu darei espaço, mas continuarei a manter-te segura. Ou ou a palavra saiu quase num sussurro, ou admitir o que ambos sabemos que é verdade. Que seja lá o que for que existe entre nós, essa atração, essa conexão é real e vale a pena explorar. Toda a parte racional do meu cérebro gritava que isso era errado, que apaixonar-me por um homem como Dante Moretti era um caminho para a destruição. Ele era um criminoso, um assassino, um homem que vivia num mundo de violência e sangue. Envolver-me com ele seria o pior erro da minha vida. Mas eu passei toda a minha vida sendo racional, sendo cuidadosa, jogando pelo seguro. E onde isso me levou? Sozinha, exausta, invisível. Pela primeira vez, eu queria ser imprudente, ser vista, ser desejada. Beije-me, eu disse antes que pudesse mudar de ideia. As palavras mal saíram dos meus lábios quando a boca dele tomou a minha. Não foi gentil. Nada em Dante era gentil, mas também não foi brutal. Foi consumidora, possessiva. Uma reivindicação que fez o calor percorrer o meu corpo. As suas mãos deslizaram pelo meu cabelo, inclinando a minha cabeça para aprofundar o beijo. E ouvi-me soltar um som que era meio suspiro, meio gemido. Ele tinha gosto de uísque em perigo e eu não me cansava. Quando ele finalmente se afastou, estávamos ambos a respirar com dificuldade. Os seus olhos estavam quase negros de desejo, e havia uma aspereza na sua voz quando ele falou. Minha. Agora és minha, Emma. Diz isso. A possessividade deveria ter me assustado. Em vez disso, fez com que outra onda de calor percorresse o meu corpo. Isto é loucura. Diz isso. Seus lábios percorreram o meu queixo, o meu pescoço, encontrando a cavidade da minha garganta, onde o meu pulso batia forte. Preciso de te ouvir dizer isso. Tua, sussurrei. Sou tua. O seu gemido era pura satisfação masculina. Boa menina. Minha boa e perfeita menina. Na manhã seguinte, acordei sozinha na minha cama, os lençóis emaranhados, o meu corpo vibrando com a sensação lembrada e a minha mente a girar com o que tinha acontecido. Não tínhamos ido além de beijos. Depois as suas mãos a mapear o meu corpo através das minhas roupas, enquanto as minhas agarravam os seus ombros, mas tinha sido o suficiente para mudar tudo. Encontrei-o no seu escritório, uma sala onde eu não tinha permissão para entrar antes. Ele ergueu os olhos da secretária quando bati, e o sorriso que curvava os seus lábios era possessivo e íntimo de uma forma que fez o meu estômago revirar. Entre, Picolola. Feche a porta. Eu fiz isso, os meus olhos absorvendo o espaço masculino. Tudo em madeira escura e couro, com janelas com vista para o terreno. Mapas cobriam uma parede, marcados com alfinetes coloridos que eu suspeitava representarem territórios, bens, coisas que era melhor eu não saber. Tenho notícias sobre o teu irmão, disse ele, gesticulando para que eu me sentasse na cadeira em frente à sua secretária. Quando o fiz, ele deslizou uma pasta na minha direção. A transferência do Tyler foi aprovada. Ele será transferido para a Brookside Youth Facility até o final da semana. É uma segurança mínima focada na educação e reabilitação, em vez de punição.
Ele terá o seu próprio quarto, acesso a computadores para aulas online e visitas regulares a um conselheiro que realmente se importa. As minhas mãos tremiam quando abri a pasta e vi a papelada oficial, a foto do meu irmão, mais magro do que eu me lembrava, mas sorridente. Como conseguiu fazer isso tão rápido? Tenho conexões e quando quero algo feito, é feito. Ele recostou-se na cadeira, estudando-me. A mais, abri uma conta para ele. Quando for libertado, terá acesso a fundos para a faculdade ou formação profissional, o que ele quiser seguir. E arranjei um emprego para ele, um trabalho legal e legítimo, numa das minhas empresas de construção, se ele estiver interessado. Lágrimas queimavam os meus olhos. Por que farias isso? Porque o amas. Porque ele é importante para ti, o que o torna importante para mim. Ele levantou-se, contornou a secretária e ajoelhou-se diante de mim, segurando as minhas mãos nas suas. Eu cuido do que é meu, Emma, e agora és minha, o que significa que ele também está sob a minha proteção. Não sei como agradecer, sussurrei. Já agradeceste. Os seus lábios roçaram os meus dedos. Ao aceitar o que há entre nós. É tudo o que preciso. Uma batida na porta interrompeu-nos. A expressão de Dante endureceu quando Marelo entrou, com o rosto sério. Chefe, temos um problema. É sobre a rapariga. O meu estômago revirou-se. Que problema? Os olhos de Marelo voltaram-se para mim, depois voltaram para Dante. O apartamento dela foi invadido ontem à noite. Alguém estava à procura dela. Destruíram o lugar. George, disse Dante com voz monótona. Foi o que pensamos. Mas, chefe, Marelo mexeu-se desconfortavelmente. Encontramos algo. Documentação, cartas. Parece que ela não é quem diz ser. O mundo pareceu inclinar-se. Do que estás a falar? Os olhos de Dante estavam agora fixos em mim, com um olhar severo e avaliador que me fez gelar o sangue. Emma, há algo que precises de me contar sobre quem realmente és? Não sei do que ele está a falar, disse eu, com o pânico a subir-me ao peito. Eu contei-te tudo. O nome verdadeiro dela não é Emma Brooks, disse Marelo, tirando uma pasta. É Emma Castellano e o pai dela. Ele fez uma pausa, olhando para Dante com algo parecido com pena. O pai dela era Marco Castellano, o teu antigo sócio, aquele que te traiu há 5 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Marelo, para a pasta nas suas mãos, para o rosto de Dante, que passou de caloroso a gelado. Isso é impossível, sussurrei. O nome do meu pai era Mark Brooks. Ele morreu há 3 anos num acidente de carro. Marco Castellano entrou no programa de proteção a testemunhas depois de testemunhar contra a família Moretti. Marelo continuou implacável. Ele levou os 2 filhos com ele e mudou os nomes deles. O teu irmão não é Tyler Brooks. Ele é Tyler Castellano. E tu, Emma, és filha do homem que quase destruiu tudo o que Dante construiu. A sala girou. O meu pai, calmo, gentil, sempre a olhar por cima do ombro, estava no programa de proteção a testemunhas. Tinha testemunhado contra a máfia, contra a família de Dante. Olhei para Dante, vi a traição e a raiva em sua expressão e senti o meu coração se partir. Eu não sabia, disse com a voz embargada. Juro por Deus, Dante, eu não sabia. Achei que o meu pai fosse apenas paranoico. Pensei que a mudança de nome fosse porque ele devia dinheiro às pessoas erradas. Eu nunca soube. Saia, disse ele com uma voz mortalmente silenciosa. Dante, por favor, saia. O seu rugido fez-me estremecer. Saia da minha vista, antes que eu faça algo de que ambos nos arrependeremos. Corri pelos corredores, subi as escadas, entrei no meu quarto, onde desabei na cama, e chorei até não ter mais nada para chorar. Lá fora, ouvia vozes exaltadas, o som de algo a partir-se, e eu sabia, com terrível certeza, que tudo o que eu tinha começado a sentir, tudo o que eu tinha começado a esperar, estava prestes a ser arrancado de mim, porque eu era filha do homem que o tinha traído. E homens como Dante Moretti não perdoavam traição. Nunca. Não sei quanto tempo fiquei enrolada naquela cama, as minhas lágrimas a molhar os travesseiros caros, que agora pareciam uma zombaria. Todas as coisas bonitas naquele quarto, os lençóis macios, as roupas de grife penduradas no armário, a vista dos jardins bem cuidados, tudo parecia manchado agora. Eu era filha de um traidor, morando na casa do homem que o meu pai tentara destruir. A ironia era quase risível. Quase. Quando a porta se abriu, não olhei para cima.
Presumi que fosse a senhora Chen a vir verificar como eu estava, com a sua gentil preocupação. Mas os passos eram pesados demais, decididos demais. Emma, a voz de Dante. Sentei-me lentamente, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. Ele estava parado na porta, e a raiva que eu tinha visto antes tinha sido substituída por algo mais frio, mais calculista. Na mão ele segurava um diário de couro gasto. Isto estava nos arquivos que Marcelo recuperou do teu apartamento. Ele entrou no quarto, cada passo medido. É o diário do teu pai. Sabias que ele tinha um? Abanei a cabeça, incapaz de formar palavras. Ele abriu-o, folheando as páginas cheias da caligrafia apertada do meu pai. Ele escreveu sobre ti, sobre o Tyler, sobre como se sentia culpado por arrastar vocês dois para a proteção de testemunhas, por roubar as vossas infâncias. Os seus olhos se voltaram para os meus. Ele também escreveu sobre por que traiu a minha família. Não quero ouvir isso, sussurrei. Que pena, você precisa entender. Ele encontrou uma página, o seu dedo traçando as palavras. O seu pai não trabalhava apenas para a minha família Emma. Ele era o contabilista do meu pai, o seu consultor financeiro de maior confiança. E ele descobriu algo. Dinheiro a ser canalizado para operações de tráfico humano. Raparigas jovens, algumas mal adolescentes, a serem compradas e vendidas como propriedade. O meu estômago revirou-se. Não, o meu pai não sabia. Nem eu. Era o meu tio, Salvatore, a operar nas nossas costas, usando os nossos recursos para o seu próprio negócio doentio. A voz de Dante estava áspera com a raiva antiga. O teu pai foi ao FBI, ele deu-lhes tudo. Registros, nomes, localizações. Ele destruiu metade da nossa organização para parar essas operações. A sala girou à minha volta. Ele salvou aquelas raparigas. Sim, Dante fechou o diário. Ele salvou-as, e ao fazer isso quase me matou. A rusga do FBI aconteceu durante uma reunião familiar. Eu tinha 25 anos e vi os agentes federais invadirem a casa com armas em punho. O meu tio abriu fogo. 3 agentes morreram. O meu pai morreu. E eu herdei um império que estava a desmoronar-se, com inimigos a rondar como tubarões a cheirar sangue. Desculpa, disse as palavras pateticamente inadequadas. Lamento muito pelo que te aconteceu. Pelo que o meu pai fez. Não. Ele levantou a mão. Não peças desculpa por ele ter feito a coisa certa. Foi isso que passei a última hora a perceber. O teu pai viu algo maligno e impediu-o. Que se danem as consequências. Ele era um homem melhor do que a maioria no meu mundo. Olhei para ele, mal ousando acreditar no que estava a ouvir. Então por que estás tão zangado? Por que estás aqui? Ele aproximou-se, sentando-se na cama ao meu lado. Porque o universo tem um sentido de humor doentio. Colocando-te no meu caminho, fazendo-me desejar-te, fazendo-me precisar de ti. E agora não sei o que diabos fazer a respeito. Podes deixar-me ir, disse suavemente. Não, a resposta foi imediata, absoluta. Essa é a única coisa que não posso fazer. Estás em perigo, Emma. Perigo real. Quando os homens do Amarelo estavam a investigar o teu apartamento, encontraram equipamento de vigilância. Alguém tem te vigiado há semanas. E não é só vigiar, há provas de que também tem seguido o Tyler. O medo percorreu-me como água gelada. Quem? Ainda não temos a certeza, mas quem quer que seja, sabia a tua verdadeira identidade. Sabia sobre o teu pai, o que significa que ou querem usar-te para chegar a mim, ou... Ele fez uma pausa, cerrando os dentes. Ou estão ligados às antigas operações do meu tio, a rede de tráfico que o teu pai ajudou a destruir. Algumas dessas pessoas ainda estão por aí, ainda zangadas, ainda à procura de vingança. As paredes parecem fechar-se. Tyler, meu Deus, o Tyler está seguro. Já o mandei para um local seguro. Ele ainda não sabe o motivo, mas está protegido. Enquanto vocês dois estiverem sob a minha proteção, eles não podem tocar em vocês. Mas eu sou filha do homem que... Pare. As mãos dele seguraram o meu rosto, forçando-me a olhar nos seus olhos. Não me importa de quem você é filha. Não me importo com os pecados do seu pai ou com a vingança da minha família. Tudo o que me importa é manter-te em segurança. Manter-te viva. Manter-te minha. Isto é loucura. Respirei. O teu povo nunca aceitará isto. Eu ouvi Marcello.
A maneira como ele olhou para mim quando disse que eles me odeiam. Então eles aprenderão a viver com isso. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto, enxugando uma lágrima que eu não tinha percebido que havia caído. Eu não sou o meu pai, Emma. Não dirijo a minha organização da mesma forma que ele. Limpei a casa após o testemunho do teu pai. Encontrei todos os envolvidos nas operações do meu tio e eliminei-os como se fossem um cancro. Reconstruí com base em princípios diferentes: drogas, jogo, proteção, sim, mas sem tráfico de seres humanos. Sem explorar os vulneráveis. Não sou assim. Continuas a ser um criminoso, salientei, mas sem qualquer agressividade. Sim, mas sou um criminoso com um código. E o meu código diz que protejo o que é meu. Tu és minha, Picolola. Isso não muda por causa de quem o teu pai era. O teu pessoal não vai ver dessa forma. O meu pessoal vai ver o que eu digo para eles verem. E o que estou a dizer-lhes é que a Emma Castellano está sob a minha proteção pessoal. Quem tiver algum problema com isso pode falar diretamente comigo. A ameaça na sua voz era inconfundível. Apesar de tudo, apesar do caos, do medo e da confusão, senti algo quente se espalhar no meu peito. Ele estava a escolher-me em vez da lealdade ao seu pai falecido, em vez do desejo natural de vingança, em vez de tudo o que o seu mundo esperaria dele. Ele estava a escolher-me. Não mereço isto, sussurrei. Provavelmente não. Eu definitivamente não te mereço. Os seus lábios encontraram a minha testa, pressionando um beijo que parecia uma promessa. Mas nem sempre recebemos o que merecemos. Recebemos aquilo pelo que lutamos. E eu vou lutar por isto, Emma. Por nós. E tu? Pensei na minha vida anterior. O cansaço, a invisibilidade, a luta interminável apenas para sobreviver. Então pensei nos últimos dias. O medo, sim, mas também a sensação de ser vista, de ser importante para alguém, de ter alguém disposto a mover céus e terras para me manter segura. Era imprudente, era perigoso. Provavelmente era a pior decisão que eu poderia tomar. Sim, eu disse. Eu também vou lutar por isso. O beijo dele foi diferente desta vez. Não possessivo e consumista, mas terno, quase reverente, como se eu fosse algo precioso que ele tivesse medo de quebrar. Quando ele se afastou, os seus olhos tinham um calor que eu nunca tinha visto antes. Ótimo, porque amanhã vais encontrar-te com o Tyler. Vou trazê-lo para cá, onde posso manter vocês dois em segurança. E então ele hesitou, parecendo lutar contra algo. Então vamos descobrir quem está a perseguir-te e por quê. E vamos acabar com essa ameaça de vez. Como? Fazendo o que faço de melhor. O seu sorriso não tinha humor, sendo mais assustador do que qualquer um que queira magoar-te. Deixando bem claro que tocar em ti significa declarar guerra a mim. E ninguém nesta cidade é burro o suficiente para querer isso. Ele levantou-se, puxando-me com ele. Vamos. Precisas de comer alguma coisa. A senhora Chen preparou o jantar e, se não aparecermos, ela vai atrás de nós. Na sala de jantar, a mesa estava posta para dois. Cristal e prata brilhavam sob a luz do lustre. A senhora Chen apareceu com pratos cobertos, e se ela sabia da revelação sobre a minha identidade, o seu rosto não demonstrava nada além da sua gentileza habitual. Comemos em relativo silêncio, o peso de tudo o que não foi dito pairando entre nós. Mas não era um silêncio desconfortável. Parecia quase doméstico, quase normal, se ignorássemos os guardas armados que eu podia ver patrulhando do lado de fora das janelas. Conte-me sobre o Tyler, disse Dante finalmente. Como ele é? Eu sorri apesar de tudo. Ele é um bom rapaz, inteligente, engraçado. Ele se envolveu com más companhias depois que o nosso pai morreu. Começou a fazer recados para alguns membros de gangues do nosso bairro. Ele achava que estava a ajudar, trazendo dinheiro para nós. O meu sorriso desapareceu. Ele foi preso durante um assalto. Os outros fugiram, mas o Tyler tentou ajudar o cão do proprietário, que estava a ladrar, e foi apanhado. Ele tentou ajudar o cão, sempre adorou animais. Mesmo enquanto cometia um crime, não suportava ver algo assustado. Abanei a cabeça. O juiz foi brando com ele porque era a sua primeira infração. Mas, mesmo assim, ficará em detenção juvenil até completar 18 anos. Agora já não. Dante disse que a instituição para onde o transferi não é como uma prisão. É mais como uma escola com segurança. Ele poderá terminar os estudos, talvez até começar cursos universitários online. E quando for libertado,
terá opções por sua causa. Por nossa causa. Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. O futuro do teu irmão está garantido, Emma. Prometo-te isso. Aconteça o que acontecer com esta ameaça, seja o que for que tenhamos de enfrentar, o Tyler estará seguro e terá todas as oportunidades para construir uma vida real. As lágrimas voltaram a arder-me nos olhos, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de gratidão e algo mais profundo. Algo que eu tinha medo de nomear. Obrigada, sussurrei. Agradece-me ficando viva, disse ele com um leve sorriso, e confiando em mim para lidar com isto. Naquela noite, deitei-me na cama sem conseguir dormir. A minha mente girava com tudo o que tinha acontecido. A minha identidade revelada, o passado do meu pai exposto, a compreensão inesperada de Dante. Era demasiado para processar. Uma batida suave fez-me sentar. Entra. Dante entrou vestindo apenas calças de pijama escuras, o peito nu e marcado com mais cicatrizes do que eu imaginava. Um mapa de violência sobrevivida. Ele parecia quase vulnerável à luz fraca do meu candeeiro de cabeceira. Também não consigo dormir? Perguntei. Tenho muitas coisas na cabeça. Ele dirigiu-se para a cama e eu afastei-me sem que ele pedisse, abrindo espaço. Ele deslizou para debaixo dos cobertores ao meu lado e o calor do seu corpo foi imediatamente reconfortante. Está tudo bem? Sim. Virei-me para ele, estudando o seu rosto à luz suave. Dante, o que acontece se não conseguires impedir quem está a perseguir-me? E se manter-me aqui te colocar em mais perigo? Então eu trato disso. O seu braço envolveu-me, puxando-me para perto até a minha cabeça repousar no seu peito, o seu batimento cardíaco constante sob o meu ouvido. É isso que eu faço, Piccolola. Eu lido com ameaças. Eu elimino problemas. E qualquer um que queira magoar-te acaba de se tornar o maior problema do meu mundo. Eu deveria ter ficado assustada com a frieza na sua voz, com a maneira casual como ele falava sobre eliminar pessoas. Mas em vez disso, senti-me mais segura do que nunca na minha vida. Fica comigo esta noite, sussurrei. Não vou a lugar nenhum. Os seus lábios encontraram o meu cabelo. Dorme, Emma. Amanhã começamos a revidar. Mas esta noite, apenas dorme. Eu estou contigo. E rodeada pelo seu calor, pela sua proteção, pela sua promessa impossível de me manter segura, apesar de todas as razões para não o fazer. Eu dormi. O Tyler chegou na tarde seguinte, escoltado por 3 homens do Dante, e parecendo confuso e cauteloso, fui ao seu encontro no átrio. E no momento em que me viu, o seu rosto relaxou de alívio. Emma. Ele se jogou em cima de mim, me abraçando com tanta força que mal conseguia respirar. Aos 16 anos, ele já era mais alto do que eu, todo desengonçado e cheio de energia nervosa. O que está acontecendo? Disseram que eu estava sendo transferida para minha segurança, mas ninguém me disse o motivo. E então esses caras apareceram. E está tudo bem. Eu o acalmei, passando a mão pelo seu cabelo escuro. Tão parecido com nossos pais. Você está segura. Prometo que está seguro. Mas onde estamos? Este lugar é louco. Os seus olhos absorveram o chão de mármore, o lustre, a riqueza óbvia que nos rodeava. M, o que fizeste? Ela não fez nada. A voz de Dante veio da escada, e senti Tyler enrijecer nos meus braços. A tua irmã se viu numa situação perigosa e eu ofereci a minha proteção a vocês dois. Tyler se afastou, estreitando os olhos enquanto olhava para nós dois. E quem diabos é você, Tyler? Modere a linguagem. Não, sério. Quem é esse cara? E por que estamos na casa dele? O instinto protetor de Tyler estava à mostra. O mesmo que o fez tentar salvar um cão durante um assalto. Emma, você está bem? Ele te machucou? Você está sendo mantida aqui contra a sua vontade? Apesar da gravidade da situação, eu quase sorri. Estou bem, melhor do que bem. Tyler, este é Dante Moretti. Ele está a ajudar-nos. Moretti, o rosto de Tyler empalideceu. Como na família Moretti, a máfia. Vejo que prestas atenção às notícias, disse Dante secamente, descendo as escadas com aquela graça predatória. Sim, essa família Moretti. E antes que perguntes, não estou a manter a tua irmã como refém. Ela está aqui porque alguém está a persegui-la. E este é o lugar mais seguro onde ela pode estar. Alvo de alguém?
Por que alguém faria isso? A compreensão surgiu no rosto de Tyler. Oh, Deus, é sobre o pai, não é? Sobre o que ele fez? Eu acenei com a cabeça. Sabe, eu descobri ontem à noite. Encontrei alguns documentos antigos que ele tinha escondido. Fiz algumas pesquisas online. Tyler cerrou os dentes. Eu sei que o pai testemunhou contra a máfia. Eu sei que estávamos no programa de proteção a testemunhas. Sei que não somos realmente a família Brooks. Os seus olhos encontraram os meus, cheios de culpa. Nunca te contei porque achei que, se não soubesses, estarias mais segura. Oh, Tyler, puxei-o para perto de mim novamente. Agora estamos os dois nisto. Mas o Dante vai ajudar-nos. Ele vai descobrir quem está a ameaçar-nos e detê-los. Por que faria ele isso? A voz de Tyler estava abafada contra o meu ombro. Por que um chefe da máfia ajudaria os filhos do homem que traiu a sua família? Porque o teu pai fez a coisa certa, disse Dante baixinho. E porque a tua irmã significa algo para mim, o que significa que tu também estás sob a minha proteção. Quer tu gostes ou não, Tyler afastou-se para olhar para Dante, depois para mim, e viu o momento em que a compreensão se encaixou. Uau. Vocês dois são... É complicado, eu disse rapidamente. Na verdade, não é, Dante rebateu. Eu me importo com a tua irmã. É tudo o que precisas saber. Tyler parecia querer discutir para me proteger do homem perigoso de terno caro, mas algo na expressão de Dante deve tê-lo convencido. Em vez disso, ele apenas acenou com a cabeça lentamente. Ok, está bem. Mas se a magoares, o que farás? O sorriso de Dante tinha um toque de diversão. Agradeço o instinto protetor, miúdo, mas não vou magoá-la. É uma promessa. Nos dias seguintes, Tyler adaptou-se à mansão com a facilidade da juventude. Ele explorou todos os quartos, tornou-se amigo da Sra. Nashin e até se aproximou cautelosamente dos homens de Dante, vendo-o relaxar, sorrir e brincar como um adolescente normal, em vez de uma criança assustada. Na detenção. Tudo valeu a pena, mas por baixo da calma aparente, Dante estava-se a trabalhar. Eu o via em seu escritório a qualquer hora. Telefonemas em italiano rápido, reuniões com homens de rosto severo que iam e vinham como sombras. Ele estava à procura de quem quer que estivesse me vigiando. E eu podia ver a tensão aumentando em seus ombros a cada dia. No sexto dia, ele veio me encontrar no jardim, onde eu estava a ler enquanto Tyler brincava na piscina. Um olhar para o seu rosto me disse que ele tinha descoberto algo. Precisamos de conversar, disse ele em particular. No seu escritório, espalhou fotografias pela secretária, fotos de vigilância do meu apartamento, de mim a sair do restaurante, de Tyler no centro de detenção. O meu estômago revirou-se. Quem tirou estas fotos? Perguntei. Um homem chamado Viktor Soalov, russo. Ele era um dos principais envolvidos na operação de tráfico do meu tio. A voz de Dante era monótona, sem emoção, do jeito que eu sabia que significava que ele estava furioso. O testemunho do teu pai ajudou a prendê-lo por 15 anos. Ele saiu há 6 meses e quer vingança. Ele quer mais do que isso. Interceptamos comunicações. Ele está a planear raptar-te a ti e ao Tyler. Usar-vos para atrair qualquer pessoa ligada aos antigos contactos do teu pai no FBI. Ele acha que é uma forma de voltar ao poder, provando que ainda é perigoso. O medo transformou o meu sangue em gelo. O que fazemos? Acabamos com isso esta noite. Ele olhou para mim e havia algo frio e definitivo nos seus olhos. Sof e os seus homens vão se encontrar num armazém na zona industrial. Vamos interceptá-los, os meus homens e eu. Fica aqui com o Tyler, onde é seguro. E depois? Vais matá-lo? Eu deveria estar horrorizada. Deveria estar chocada. Em vez disso, só me senti cansada. É assim que isto termina? É assim que isto termina. Ele contornou a secretária e puxou-me para os seus braços. Não vou pedir desculpa pelo que estou prestes a fazer, Emma. Este homem aproveita-se dos vulneráveis. Ele destrói vidas. O mundo fica melhor sem ele. Apertei o rosto contra o peito dele, respirando o seu cheiro familiar. Eu sei. Eu sei o que tu és, o que tens de fazer. Só odeio que isto seja necessário. Eu também. Os seus lábios encontraram o meu cabelo. Mas é necessário. E quando estiver feito, tu e o Tyler estarão a salvo. Podem começar a construir vidas reais, livres do medo. E nós? A pergunta saiu mais fraca do que eu pretendia. Quando isto acabar, quando o Tyler e eu estivermos a salvo, o que acontecerá conosco?
Ele afastou-se, segurando o meu rosto com as mãos. O que queres que aconteça? Não sei. Admiti que tudo isto tem sido como um turbilhão. Há uma semana, eu era ninguém. Agora estou a viver numa mansão com um homem que me aterroriza e me cativa, que está disposto a matar para me manter segura. Já não sei o que é real. Isto é real. Ele beijou-me. Suave, profundo e cheio de promessas. O que sinto por ti é real. O futuro que quero construir contigo, isso é real. Tudo o resto é apenas ruído. Um futuro. O meu coração batia forte. Dante, mal nos conhecemos. Sei o suficiente. Sei que quero acordar ao teu lado todas as manhãs. Sei que quero ver-te sorrir sem medo nos olhos. Sei que quero ajudar o Tyler a tornar-se no homem que ele está destinado a ser. Sei que numa vida cheia de escuridão, és a primeira luz real que encontrei. A testa dele pressionou a minha. Fica comigo, Emma. Não porque tens de ficar, não porque é seguro, mas porque queres construir algo real comigo. Lágrimas escorrem pelas minhas bochechas. Estás a pedir-me para escolher-te, para escolher esta vida. Estou a pedir-te para escolheres-nos, para arriscares em algo que não deveria funcionar, mas que de alguma forma funciona. Os polegares dele limparam as minhas lágrimas. Não posso prometer-te uma vida normal. Não posso prometer-te segurança e monotonia. Mas posso prometer que nunca mais serás invisível. Nunca mais estarás sozinha. Nunca mais terás de lutar contra o mundo sozinha. É uma grande promessa vinda de um homem que vive perigosamente. Então, deixa-me provar isso. Ele beijou-me novamente. E desta vez havia desespero nisso. Uma necessidade que correspondia à minha. Deixa-me acabar com esta ameaça. Deixa-me mostrar-te que posso dar-te a vida que mereces. Está bem, sussurrei contra os seus lábios. Está bem. Sim, eu escolho isto. Eu escolho-te a ti. As horas em que Dante esteve ausente foram as mais longas da minha vida. Fiquei com o Tyler a ver filmes aos quais não prestávamos muita atenção, a sobressaltar-nos com cada ruído. A senhora Chen trouxe-nos comida que não conseguíamos comer. A sua presença era calma e tranquilizadora. Ele vai ficar bem, disse ela baixinho, sentando-se numa cadeira perto de nós. O senhor Moretti é muito bom no que faz. Ele sempre volta para casa. Há quanto tempo trabalha para ele? Perguntei. Há 10 anos. Desde pouco depois de ele ter assumido o lugar do pai, sorriu ela suavemente. Eu o vi crescer de um jovem raivoso em busca de vingança para alguém que entende que o verdadeiro poder vem de proteger as pessoas que importam. Você tem sido boa para ele, Emma. Eu vejo isso nos olhos dele. Ele encontrou algo pelo qual vale a pena lutar além da mera sobrevivência. Perto da meia-noite, ouvi veículos na garagem. Corri para a janela, com Tyler logo atrás de mim, e vi Dante sair do SUV. Ele caminhava ileso, e o alívio me atingiu com tanta força que meus joelhos quase cederam. Ele veio direto para nós, ainda vestindo as roupas escuras com que tinha saído, e me puxou para os seus braços sem dizer uma palavra. Está feito, perguntei contra o seu peito. Está feito, Sakhalov não vai mais machucar ninguém. A sua organização está dispersa. Estás a salvo. Eu deveria ter pedido detalhes. Deveria ter querido saber exatamente o que tinha acontecido naquele armazém. Mas não o fiz. Algumas coisas eram melhores deixadas na escuridão, onde pertenciam. Obrigada, sussurrei. Sempre. Ele afastou-se, os seus olhos encontrando os de Tyler. Tu também, miúdo. Agora estás seguro, livre para ser realmente um adolescente, em vez de andar sempre a olhar por cima do ombro. Os olhos de Tyler brilhavam. Então, o que acontece agora? Voltamos às nossas vidas antigas? Não, disse Dante com firmeza. As vossas vidas antigas acabaram, mas novas vidas estão a começar. Melhores. Ele olhou para mim. Se tu as queres, nós também as queremos, disse eu, e Tyler acenou com a cabeça ao meu lado. 6 meses depois, eu estava na varanda do que agora considerava o nosso quarto, meu e de Dante, a observar o pôr do sol sobre a cidade. Tanta coisa tinha mudado. Tyler estava a prosperar numa escola privada, a falar sobre a faculdade e programas de veterinária. Eu tinha me matriculado em aulas na universidade, a estudar administração, porque Dante tinha sugerido que eu talvez quisesse ajudar a gerir o lado legítimo do seu império. O lado legítimo tinha crescido consideravelmente. Dante estava a limpar sistematicamente as suas operações, investindo em negócios legais.
criando algo que um dia poderia ser completamente legítimo. Levaria anos, talvez décadas, mas ele estava a tentar por mim, por nós. Senti os seus braços envolverem-me por trás, o seu queixo apoiado no meu ombro. "Em que estás a pensar?" perguntou ele. "Como a vida é estranha. Como um momento num restaurante mudou tudo. Arrependes-te?" Havia vulnerabilidade na sua voz. Algo que só eu conseguia ouvir. "Não." Virei-me nos seus braços, olhando para o homem que roubou o meu coração no meio do caos. "Nem por um segundo. Tu deste-me tudo o que eu não sabia que precisava. Segurança, propósito, um futuro, uma família. Nós demos essas coisas um ao outro." Ele corrigiu. "Tu deste-me uma razão para ser melhor, para construir algo além do poder e do medo. Deste-me esperança, Picolola." Beijei-o suave e docemente, saboreando o futuro nele. "Amo-te, também te amo." Os seus braços apertaram-se, a minha luz na escuridão, a minha razão para tudo. De dentro, ouvi o Tyler a gritar sobre alguma coisa. Provavelmente o seu videojogo e a resposta paciente da Sra. Chen. Sons normais, sons domésticos, o tipo de sons que nunca pensei ter na minha vida. "Devemos entrar", eu disse. "A Sra. Chen preparou o teu prato favorito para o jantar em 1 minuto." Ele me abraçou com força, balançando levemente ao som de uma música que só ele podia ouvir. "Deixa-me abraçar-te um pouco mais. Deixa-me lembrar deste momento. Tu nos meus braços, segura e feliz. Tudo pelo que lutamos. Finalmente nosso." E enquanto o sol pintava o céu em tons de dourado e roxo, eu deixei-o abraçar-me. Deixei-me sentir a certeza absoluta de que estava exatamente onde deveria estar. Com um homem que me viu quando eu era invisível, que me protegeu quando eu estava vulnerável, que me escolheu quando tinha todos os motivos para não o fazer. A minha salvação perigosa, o meu amor impossível, o meu lar.